primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, a Timóteo. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Amém? Confesso aos irmãos que há uns 6 anos, 7 anos atrás, 9 anos atrás, eu pregava muito baseado em preleitores, pastores, né? E havia muitas pregações, muitos cultos, e foi o que me deu um crescimento de fato na época. Mas depois que eu procurei aprender um pouquinho, eu procuro ler e entender aquilo que a Bíblia ela nos deixa para entender. Quando tem alguma palavra que não é do meu entendimento, eu vou lá no dicionário bíblico e procuro para ver qual o resultado daquela palavra. Mas hoje eu prego baseado na Bíblia conforme aquilo que Deus me dá a mim mesmo, se é que vocês estão me entendendo. E Deus me inspirou para colocar a guisa de introdução nesta pregação: o dilúvio dentro das igrejas. Amém? Este é o tema desta mensagem. Alguém entendeu? O dilúvio dentro das igrejas. O que aconteceu na época do dilúvio, exceto com a família de Noé, Noa, como é conhecido. O que aconteceu com o resto do mundo? Todos morreram. E a igreja de Deus está fora do barco ou da arca. O dilúvio está tomando conta das igrejas. A igreja de Deus hoje está morta na terra. E a Bíblia vai nos falar um pouco sobre isso aqui. E que Deus nos ajude e me alimente com a tua palavra e nos alimente com o conhecimento. Amém? Todos acharam o capítulo de número 4 de primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, onde estava localizado ali o saudoso Timóteo, menino de Paulo. Mas capítulo 4, epígrafe ou versículo 1: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração santificado, propondo estas coisas, os irmãos serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para o pouco aproveita, mas a piedade para tudo proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis,
na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Louvado seja Deus. Cadê o som de fundo? Estou me sentindo nu aqui. Cadê o som? É mesmo? E cadê meu levita? Não pode não? Não pode não, né? Oh, glória. Louvado seja Deus por isso. Amados, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso, onde titulava, estava ali como titular daquela respectiva igreja, Timóteo, ele se apresenta à igreja com saudação, fala do seu ministério ou do seu chamado, exorta a igreja através os bispos e diáconos e dá a introdução da forma de adoração a Deus. E no capítulo de número 4, ele vem trazendo o despertamento para a igreja acerca de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, pessoas que enganaram-se e continuaram no engano e enganam outras pessoas com palavras que não são proferidas da boca de Deus. E muitas pessoas, tendo tido esses ensinamentos, têm caído na presença de Deus. Alguns ainda acham que estão servindo a Deus, mas na verdade estão se enganando e enganando outras pessoas. E nós estamos vivendo o dilúvio das igrejas evangélicas nesta geração, onde pessoas vêm para a igreja, não sente mais aquele ânimo de estar dentro da igreja, aquela alegria. Era para nós estarmos dentro da igreja como criança que recebe um doce, como criança que recebe um presente no dia de Natal, no dia das crianças, ou na sua data natalina, ou seja, quando você nasceu. Mas nós estamos vindo para a igreja pesados, fadigados, cansados, caídos, sobrecarregados. E nesta geração, nós aprendemos, Paula, a ser críticos e a ser juízes, sem pelo menos conhecer o que Cristo, Patrícia, quer saber de nós, o que nós achamos dele, e não o que nós achamos dos outros. Nós estamos muito preocupados com as cadeiras que estão à nossa esquerda, à nossa direita, na frente e na retaguarda. Nós estamos muito preocupados com o feito do irmão, da irmã, que ele fez, deixou de fazer. Nós estamos muito preocupados com a vida dos outros e estamos esquecendo de viver as nossas vidas. Isso vai se caracterizar em quê? Em aborrecimento, em contendas, em iras e em dissensões. Irmãos que não conseguem nem olhar mais para os irmãos. Eu te pergunto, pelo amor de Deus, você, com essas suas convicções, com esses seus pensamentos, com essas suas atitudes, você acha que você vai herdar o reino de Deus? Se Ele próprio não faz acepção de pessoas ou separação de pessoas, porque Ele amou o mundo e não parte do mundo, e Ele amou todo mundo, e naqueles que nele crêem não perecerão. Ele amou de uma forma tal que deu teu Filho unigênito. E quem somos nós? Porque o homem parou de pregar a doutrina cristã, porque o homem parou de pregar o ensinamento cristão, que é viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. E quando nós vivemos em Cristo, por Cristo e para Cristo, nós não olhamos os nossos irmãos com olhar condenadores, nós não olhamos para os nossos irmãos com olhar de menosprezo, achando que ele é inferior a nós, porque nós conhecemos um pouquinho, porque a nossa vida espiritual está mais acessão do que a dele. Não, nós não podemos ser isso, porque aquele que pode ser isso, ele está sentado à destra de Deus. Ele não fez isso, porque ele amou cada um do que aqui estão. Então nós temos que olhar para o nosso irmão que está ao
nosso lado, ainda que nós tivemos uma discussão, uma pequena briga, um desentendimento, dizer: irmão, nossa briga passou pela alvorada, agora segue-se um novo dia, eu te amo da mesma forma. Se você errou, Deus vai te perdoar, e eu te perdoo também. E se eu errei, meu irmão, me perdoa para que Deus possa me perdoar. Eu sou teu irmão, irmão. Vamos parar de nos formar em juízes, em advogados. Vamos começar a nos formar na presença do Espírito Santo de Deus. É que vai fazer com que nós cheguemos mais perto do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele tinha nele algo, eu falo direto, é fantástica. Não tem Calvino, não tem Lutero, para mim não tem os discípulos, não tem os apóstolos, melhor dizendo, não teve um homem abaixo de Jesus como o apóstolo Paulo, nas riquezas da sua palavra, no seu entendimento, no seu pensar em agir em Cristo, para que salvasse pessoas através da doutrina de Cristo lançada para a sua vida, e não pela tua própria doutrina. A igreja está vivendo um dilúvio, mas tem família de Deus separada aqui para entrar na arca? Levanta a mão, que eu estou da família de Noé. Levanta a mão, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite: eu quero mudar o teu pensamento, as tuas ações, as tuas atitudes. Irmão, se eu como ser humano, pastor, eu me iro com algumas atitudes de irmãos para com irmãos, imagina Deus. Quando alguém te ofende, quando alguém te maltrata, se eu, como mero pastor, fico indignado, imagina Deus. Porque eu posso me dignar com a senhora, sabe por quê, dona Silvia? Eu quero o teu bem, eu quero o teu melhor, eu quero a tua ascensão. Eu não estou brigando com a senhora, eu não estou desfazendo a senhora talvez com palavras para te diminuir ou para te lançar para o inferno, mas é para ganhar a sua alma para Cristo. Mas acontece diferente dentro das igrejas de Deus. A igreja morna, mórbida, a igreja terrivelmente cauterizada pelo pecado e pela indignação do vosso coração, tentando jogar irmão contra irmão. Faz isso não. O preço é caro. Aí depois está passando por alguma tribulação, dentro de casa, no trabalho, na vida conjugal, na vida familiar, na vida social, e abre a boca e pergunta: a Deus, por que eu estou passando por isso? Não passa desse teto. Nós vamos ver aqui, segundo a palavra do próprio Deus, para que Ele possa nos alimentar. Amém? Olha o que diz aí do versículo 1 ao 3. A doutrina humana e enganosa dos homens estão diluindo a essência de Deus na vida daqueles que uma vez foram chamados como eleitos e filhos de Deus. Estão colocando na dispensação, não do Espírito Santo, mas na dispensação do Espírito da morte. Olha o que ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Para um pouquinho, não tem pessoas se apostatando da fé? Inúmeras pessoas. Haja que alguns já saíram até das igrejas ou do cenáculo, do templo, mas outros estão até na igreja, mas já saíram da presença de Deus e não perceberam ainda. Estão vestidos visivelmente como adoradores, estão até usando uma Bíblia embaixo do braço como adoradores, mas a fé não se faz mais presente, porque já se apostatou, se afastou da fé que é o nosso ressurreto Salvador Jesus Cristo de Nazaré, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Igreja, nós estamos vendo muito isso nesta geração. Doutrina humana. Um dia eu falei aqui, como é que uma pessoa deixa que isso aconteça com sua vida? Um cidadão enche a boca de água e diz que está derramando o Espírito Santo sobre a vida de outra pessoa, mandando abrir a boca e as bactérias, jogando a cuspe dentro da boca de outra pessoa. Um outro chega, pega uma bola de futebol e diz que está derrubando o outro com o Espírito Santo, doutrina de demônio. O outro pega as mulheres, não sei se engana, não sei em que continente africano, manda as mulheres levantarem-se a saia
Espírito Santo trazendo a pureza, depilando a vagina da mulher. Aonde é que está Jesus nisso? Isso são coisas que nós ainda sabemos, e o que nós não vimos e não sabemos, isso são doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Aí versículo 2: pela hipocrisia de homens. O que é hipocrisia? No alfabeto grego, ou na tradução grega, hipocrisia significa aquele que se esconde. No teatro grego, eles usam uma máscara em um teatro, e significa a hipocrisia, aquele que está se escondendo atrás de uma máscara, ou de máscaras. Aí ele diz assim, pela hipocrisia de homens que se escondem falsamente e que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pastor, o que é isso? Eles falaram tanta mentira que hoje a mentira para eles se tornou uma verdade. Então eles estão pregando não para homens, mas para eles também. Eles estão cauterizados, enganados pela hipocrisia que há neles. Eles não conseguem olhar mais no espelho e ver a sua face, mas é a face de um enganador, um hipócrita, um mentiroso. E é o que nós estamos vendo na geração de hoje, porque o homem quer se aparecer no lugar de Jesus. O homem quer se aparecer trazendo a antropocêntrica para que possa justificar a sua permanência dentro da igreja, nos holofortes da vida. E a igreja está se familiarizando com isso, está se agradando com isso. Messias estão trazendo para esses homens famas, mas não conhecimento ou reconhecimento. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus ou de Deus. Versículo 3: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graça. Ou seja, eles estavam abolindo algo que foi criado por Deus, o casamento, desfazendo a vontade de Deus, tirando da vontade do homem o direito de se alimentar daquilo que Deus aprova ao homem que pudesse se alimentar. Ou seja, eles estão desconstruindo. Está acontecendo nos dias de hoje, não só naquela época, desconstruindo a vida cristã e trazendo em construção a vida humana para cima dos altares, onde muitas pessoas na plateia estão se vangloriando disso. Eu saí da igreja cheio, eu saí da igreja, sabe, radiante, eu saí da igreja, rapaz, parece que o céu se abriu. Na verdade estão sendo enganados. Eu discuto com qualquer um que chama aqui, botar em maca, se disser que é do Espírito Santo, eu digo, você é filho de Satanás, na cara de qualquer um. Se disser que rodar dentro da igreja é Espírito Santo, eu digo na cara, você é filho de Satanás. E falo com autoridade baseada naquilo que Deus me ensinou. Haja quem queira acreditar, é com Ele e Deus. Mas dessa forma, a igreja está sendo enganada, muitos levando para o buraco da perdição. Se isso for de Deus, me mostre a sessão, me mostre vida com Deus na vida das pessoas que praticam tais coisas, tais rituais. Mas isso é comprovado em histórias aonde trouxeram pessoas de dentro de um dos continentes africanos, levando para Portugal, e lá eles faziam um ritual, meia-noite. Poxa, se isso fosse de Deus, Jesus tinha que fazer essa prática, os apóstolos tinham que fazer essa prática. Para ser cheio do Espírito Santo, tinha que estar na maca, caído no chão, revestindo-se do poder de Deus. Me mostra em nome de Jesus nos 27 novos evangelhos, e me mostra, melhor dizendo, no Novo Testamento, e me mostra no 39 antes, aonde houve essa manifestação, que eu saio daqui agora, dou o microfone e nunca mais entro nessa igreja. Me mostra agora aqui, não tenha medo não. De Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. E mostra que Jesus fez isso. Jesus encontrou com o filho da viúva Naim. Ele estava onde? Numa cama, num sepulcro, num esquife, num caixão. Ele, menino, levanta. Quando Eliseu chegou na casa daquela mulher, que o menino estava morto de uma dor de cabeça, ele deitou sobre o menino e disse, menino, levanta. Quando Jesus chegou no sepulcro onde Lázaro estava morto, ele disse, Lázaro, sai
botou a mão em alguém, alguém caiu. Vamos abrir os olhos, igreja. Se alguém está te ensinando isso aí, vou repetir de novo. O Espírito expressamente disse que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Versículo 1. Se eu tiver errado, que Deus me condene, que Ele me crucifique e me mate. Mas o profeta, ele é submisso ao Senhor, ou ao Espírito, e não o Espírito submisso ao profeta. Há anos atrás, quando eu tirei esse negócio, dessa palhaçada daqui de dentro, algumas pessoas falaram: rapaz, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Estou aqui até hoje. Diz que quem brinca com Deus morre. Então era para estar morto. Então me mostra aqui, ó. Vem para cá com conversinha não. Vem para cá com um negócio de filosofia, com esses homens cheios de filosofias, vem para cá com ideologia para cima de mim não. Eu faço até que acredito para você ir para o inferno sozinho, mas eu sigo a palavra. Atos capítulo 2 mostra coisa completamente diferente. Completamente. Judeus falando com outras pessoas nas suas próprias línguas, às 9 horas da manhã, eles pensando que estavam bêbados, porque naquela época Pedro replicou: é 9 horas, porque até 9 horas da manhã ninguém bebia na Judéia, ninguém bebia, bebiam depois, o vinho com o moço. Por isso que ele falou: é 9 horas, não estão bêbados, vocês estão completamente enganados, eles estão cheios do Espírito Santo. Capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Deus não criou nada em obra de engano. Deus não criou nada errado, igreja. Olha o que diz o versículo número 4. Porque toda a criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Primeiro de que a oração vem a palavra de Deus. E como eu falei aqui, a palavra de Deus nos ensina que nós venhamos, em nome de Jesus, vigiar o tempo todo. Depois ora. Então Deus não criou nada por engano, e nada Deus criou errado ou ruim. O homem que por sua vez se corrompeu, dando-se aos seus deleites e provendo de coisas, ou melhor dizendo, providos de coisas que não são de Deus, fazendo da sua vida conforme a tua filosofia, ideologia, e tirando aquilo que Deus nos ensinou e que Jesus praticou, dando a mim e a você uma doutrina. E nós vamos ver daqui a pouco que o apóstolo Paulo fala o que é que a doutrina de Cristo ela nos revela e o que ela nos sustenta. Olha para o irmão que está do teu lado, dá uma cutucada nele, diga: Jesus está te vendo. No versículo 6, como eu falei sobre a doutrina de Cristo, é assim, ó: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministério de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé, da boa doutrina que tens seguido. Apóstolo Paulo, igreja, volta um pouquinho no capítulo 2, olha o que ele diz: ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, louvado seja Deus, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante dos olhos de Deus, ou do Deus nosso Salvador. E o versículo 8 diz assim, ó: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Como é que você vai orar? Com contenda, com ira com alguém? Deus vai ouvir a sua oração? Não vai não, não vai não. Onde tem contenção, onde tem contenda, onde tem ira, onde tem rancor, onde tem disse-me disse, Deus ele não opera. Vou ler de novo: orem, ou melhor dizendo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Por isso que fala: vigiai
para depois orar, porque não adianta a oração de um injusto. Ou vocês pensam que injusto só é quem comete pecado? Ou você pensa que injusto só é quem comete heresia, fornicação, prostituição? Não. Quando você ora, sem estar com a vida no altar, passa por irmão, meu amigo, esquece, não vai orar não, esquece. Faz bico para o irmão, cria contenda com o irmão, cria com o outro, depois você lá, Jesus. Sabe como é que ele faz? Aquela pessoa que você esnoba, aquela pessoa que você humilha, aquela pessoa que você não gosta, eu amo. E se você não entende esse amor, está aqui a marca desse amor por ela, assim como eu tenho por você. Então aprendamos em Cristo como viver em Cristo e com Cristo. Fica o tempo todo sentando no pau no irmão, sentando no pau no irmão, falando mal de um, falando mal de outro. Depois está lá, vem cá. Oh Deus, pega minha mão, irmã. Oh, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que esse povo entende de Deus. A Bíblia o tempo todo ensinando. A Bíblia o tempo todo, gente, é assim, é assim. Jesus é por aqui, é aqui, aqui, aqui. Não, mas eu vou por aqui. A igreja de Deus está morrendo nessa geração egoísta, egocêntrica, incrédula, idólatra. Pessoas dentro da igreja idolatrando outra pessoa como se fosse um santo ou uma santa. Tudo vou olhar aquela irmã, eu vou falar com ele como se a igreja não tivesse pastor. O senhor está com ciúme, pastor? Não, é menos carga para mim. Mas você conhece a vida daquele irmão verdadeiramente? Você conhece a vida daquela irmã verdadeiramente? Para você contar seus maiores segredos? Como aquele irmão, aquela irmã fosse um santo ou uma santa. Vigia, igreja. Olha o que diz o versículo 8, 7 e 8. Use de misericórdia, pois virá promessa para as suas vidas. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Ficar de joelhos o tempo todo, sem estar com vida contrita com Deus, não adianta. Mas, parte B do versículo 8: a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Ou seja, Deus te promete hoje e ainda te promete dos dias que virão, se você agir com piedade, misericórdia, orando a Ele de dentro para fora, mas não para que os outros vejam, não para que os outros se compadeçam, não para que os outros se engrandeçam, que você é um homem, ou um grande homem, ou uma grande mulher de Deus. Quem tem que ver isso é Deus. Deus não vive de aparências. Quem se engana com o homem é o homem. Deus não se engana com ninguém. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrará o reino dos céus. Vai ver o coração, vai ver o íntimo, vai ver as amizades, vai ver o coração, vai ver a boca, vai ver as intenções. Vou ler de novo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir.
e do que há de vir. Quer irmão que está do teu lado? Eu não gosto daquele cara, eu não gosto daquela mulher. Não gosto. E daí que você não goste, meu amigo? E daí que você rejeite? Ele não rejeitou ninguém. Ele gosta de todo mundo. Quando fala a expressão Deus amou o mundo, da sua criação, homens e mulheres, o mundo, não Brasília, não Brasil, não os Estados Unidos, não a Paraguai, Argentina, não o mundo, cheios de gente boa, de gente ruins. Ele amou como nós somos. E quem é você para estar me julgando o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Meu Pai é poderoso, se você não sabe disso. E se você se meter contra mim, Ele vai se levantar contra você. E te digo, não queira problema com meu Pai, não. Não queira problema com Ele, não. Sabe o que é que meu pai fez? Abriu o mar, engoliu 600 cavalos com cavaleiro e tudo. Depois que eu passei. Sabe o que foi que meu papai fez? Tem muitos de vocês assistindo aí. Ele matou todos os primogênitos do Egito. Ramsés, libera meu povo. Não libera. Bebeu água com sangue, ou transformada em sangue. Esse é o meu papai. Se você não conhece, não mexe comigo não. Enquanto você está brigando contra mim, eu vou ficar com o braço cruzado o tempo todo. Ainda vou dar as costas para você, porque sobre mim está a couraça da justiça, o selo do blindado, louvado seja Deus, blindado pelo Espírito Santo, chamado Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se deu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Eu sou eterno, você não me mata não. Se você não sabe disso, suas palavras profanas, suas mentiras, enganações, calúnias não me matarão, porque eu vivo eternamente. Pode matar matéria, mas o fôlego de vida vai voltar para papai, porque assim ele me prometeu. Versículos 9 e 10. Não lute em vão, igreja. Diga para o irmão que está do outro lado, diga: não lute em vão. Que nada, isso aí está parecendo um cemitério, só com mortos, nem num dia de enterro. Diga mais forte: não lute em vão. Eita Deus, chegou ali, chegou ali, chegou ali, no céu atmosférico. Oh glória. Olha o que diz no versículo de número 9 e 10. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos num Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que são fiéis. É por isso que trabalhamos, é por isso que lutamos, é por isso que oramos, é por isso que vigiamos, é por isso que vivemos, lutamos, porque temos um Deus vivo que vai nos dar algo tremendo. Versículos de número 11 e 12. Pastor, manda estas coisas e ensina-as. Porque eu acrescentei o pastor aí. Essa carta ele estava escrevendo para Timóteo em Éfeso. Perdão, a igreja nos Efésios, aos Éfesos, perdão, para que ele doutrinasse a igreja com a doutrina que há em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, ó: ninguém, no versículo 12, despreze a tua mocidade, mas ser exemplos dos fiéis na palavra, louvado seja Deus, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Eu vou ler: na palavra, no trato ou no tratar, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Sejais imitadores de mim, diz o apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo.
Olha o que diz. Volta um pouquinho, capítulo 1 dessa mesma carta, versículos 3 a 5. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Obra de engano, vida não transparente, vida oculta. O que é que ele disse ao apóstolo Paulo? Ao Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas de louvado seja Deus, ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha o que diz no versículo 19: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram náufrago na fé. Ou seja, já perderam a essência da fé, não acreditam mais em nada, não sabe que Deus pode fazer com que você, com essa doença terminal que você tem, Ele pode restituir a tua saúde. Não sabe que no casamento, sabe, por um fio, aonde não dorme mais na cama, Deus pode restaurar o teu casamento, porque não vive mais na fé, mas deixou ela naufragar num dilúvio, quando a família de Noé foi salva. Capítulo 2, versículo 1 e 2, eu vou repetir. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O versículo 8, como eu repeti, vou falar e vou repetir. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Pastor, o que é isso? O ensinamento da unidade da fé. Porque o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Quando usamos a nossa língua, o nosso corpo, de maneira inadequada e indevida. Irmão, em nome de Jesus, eu vou repetir mais uma vez: não se levanta contra o teu irmão, contra a tua irmã da igreja. Você não sabe o que Deus tem com aquele homem, com aquela mulher, ou com aquela mulher, ou com aquele jovem, ou com aquele senhor. Não se levanta não. Você viu o que aconteceu com Miriam? Foi acometida de quê? Por quê? Se levantou contra um homem de Deus. Deus pôs lepra nela. Se levanta contra ele não, Arão, nem Miriam. Deixa aqui com Moisés e ele, eu cuido com ele, meu amigo. Se levanta não. Eu não estou falando nem do ungido de Deus. Eu estou falando da menina dos olhos de Deus. Estou falando nem de ungido de Deus. Aí o que é que diz? Aí tem pessoas que dizem: pastor, eu tenho um dom disso, tenho um dom daquilo. Eu oro, pastor, as pessoas ficam aquebrantadas. Pastor, eu expulso o demônio. Pastor, eu tenho algo comigo que quando eu chego em uma casa, sabe? Pastor, a casa pode estar em pé de guerra, mas quando eu chego, que eu levanto a minha mão, pastor, a paz se instala naquela casa, de forma tal que eu saio regozijado, pastor, eu já cheguei em local onde a menina estava com dor de cabeça, doente, o jovem, eu pus a mão na cabeça do menino, e de repente o menino disse: eu estou bom. É bom isso? Capítulo 13 de primeiras cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine.
Sumiu o som? Não é nada duradouro. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Versículo 3. E ainda, esse é mais pesado ainda, que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí vem as qualidades daquele que ama e que tem a vida com Deus. Porque se você é nova criatura, você ama tanto aqueles que gostam de você, quanto aqueles que não gostam. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Fulano é chato, mas eu tenho que suportar. Senão aquela obra que eu fiz é uma obra em vão. Senão aquele demônio que eu expulsei vai ser uma atitude em vão. Eu tenho que amar mesmo ele não me amando. Eu tenho que tolerar mesmo eles não me tolerando. Eu tenho que fazer a minha parte para que se faça jus aquilo para que eu fui chamado. Mas não é o contrário. Completamente o contrário. As pessoas vivem sobre os seus próprios conceitos, sobre as suas próprias filosofias, sobre os seus próprios méritos, e entendendo que há em você um Deus, mas em outrem não. Há em você uma vida com Deus, mas em fulano ali não tem vida com Deus. Quem é você? Quem é você? Você é onipresente, onisciente, onificente. Quem é você? Capítulo 1 da primeira carta do apóstolo aos Coríntios, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Estás Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós, batizei, senão a Crispo e a Gaio. Para que isso? Poxa, eu canso de falar isso aqui. Poxa, me estressar com Paula, me estressar com Patrícia. Tem que esse estresse ser lançado ao vento. Eu não sou melhor do que elas, não sou melhor do que nenhum de vocês. É porque fulano, pastor, é fraco na fé. Você é Deus? Você foi que deu a vida na cruz do Calvário por ela ou por ele? Ajude-o em oração, com palavras de estímulos, de avivamento de Deus, não teu, trazendo nesta pessoa uma manifestação espiritual da qual ela cresça e apareça para Deus. Não julgando, não contendo. Eu digo a você, sua oração não... por que isso aconteceu? Satanás também conhece a Bíblia. Por que está acontecendo isso de bom? Foi as minhas orações, foi as minhas petições. Vai. Mas eu te pergunto, em uma totalidade está tudo bem? Ou tem alguns percalços? Tem algumas pedras de tropeço? Não bole com o ungido de Deus, com as meninas, os olhos de Deus, principalmente com o ungido de Deus, não, igreja. Por isso que Deus, sempre quando alguém me pergunta: pastor, qual é o tema da festa? Qual o tema? Qual o tema, pastor? Qual o tema? Eu disse: espera que Deus vai me acelerar nesse pensamento do tema da festa que iremos de fazer
no dia da vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Pastor, qual tema? Aí ficou a irmã, pastor, qual tema? A irmã enchendo o saco, vai procurar o que fazer, irmã, vai lavar uma roupa, vai lavar a cueca do seu marido. Aí na hora